Você provavelmente já ouviu diversas vezes as pessoas falarem que esse mundo é uma ilusão. Mas por que é uma ilusão? Você já pensou nisso? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Não é que esse mundo é uma ilusão. Não é que o planeta Terra é uma ilusão. O seu mundo é que é uma ilusão. Por que o seu mundo é uma ilusão? Porque você não tem contato direto com o mundo. O que você tem é apenas a forma como esse mundo afeta os seus sentidos. Você, quando olha para um veículo e vê as formas dele, vê a cor, aquele veículo que está ali na frente, ele vai corresponder a uma imagem invertida que fica na sua retina. E dessa retina o nervo óptico leva até o seu cérebro. E do seu cérebro vai para sua mente. Se você tiver tido qualquer tipo de contato com um determinado automóvel ou com uma forma daquela automóvel, a sua mente ela vai projetar aquilo na sua frente e vai dizer para você que é um carro, que é um automóvel. Ou seja, isso é uma ilusão, não é a realidade. Se o carro for verde, não significa que ele é verde, significa que ele absorve as cores e reflete apenas o verde. Quando você olha através dos seus olhos físicos, que é tipo uma câmera fotográfica, que é tipo uma filmadora que seja, o que ele passa para você são imagens dentro do igual cinema, de 1/10 de segundo a repetição a passagem do filme, e te dá a sensação de movimento. Ou seja, você está vendo uma ilusão, porque aquele carro que você está olhando ali, ele existe na sua mente, por isso que você o reconhece. Paralelamente a isso, você dá um nome para aquele carro, para aquele objeto, você nomeia aquilo que você está vendo. E você passa a falar, você passa a pensar apenas através de um outro significado, de um outro símbolo, que é a palavra. Digamos que você viu aquele carro, é um Volkswagen, um Fusca verde, que está ali na sua frente. Aí esse Fusca vai embora, não tem mais carro nenhum, e você começa a pensar no Fusca. Você está se utilizando de um outro símbolo, que é a palavra. Só que a palavra Fusca não é o Fusca. Mas quando você discute, quando você foca sua atenção nessa palavra, você acaba se identificando com ela. No caso da experiência Fusca, isso não traz lá grandes consequências, porque afinal de contas é um objeto. A única consequência que pode te dar é o aprendizado que você teve através do Fusca. Por exemplo, se é um bom carro, se não é, se ele é ruim, se ele é desconfortável. São os valores que você atribui àquele carro, ou seja, é aquela carga emocional, aquela carga de tradição que vem acompanhando o símbolo. Quando você está falando de coisas concretas, é fácil você ver essa diferença e é fácil você entender. Agora, quando a gente começa a falar, a pensar mais abstratamente, começa o problema. Porque os conceitos que você tem de determinadas coisas, ele é abstrato. Por exemplo, o que você acha da liberdade, o que você acha de Deus, o que você acha da democracia, o que você acha de igualdade, porque são conceitos em cima de conceitos. E se o conceito original ele é falso,
tudo que você desencadeia através desse conceito é falso. Você está olhando por uma. Você está se agarrando a uma opinião que não é verdadeira. E tudo que você tem na sua vida é uma opinião. Inclusive você. É uma opinião de você mesmo. Você não, nada além disso. Você é o que você pensa que tu é. Atrelado a esse pensamento, essa ideia que você faz de você mesmo, tem o sentimento também tem o sentimento de você gostar ou de você não gostar. Tem a tua autoestima. Porque pensamento e sentimento, eles têm que caminhar junto. Você está aonde você sente que está. É por isso que diz, onde você está, onde o seu coração está. Onde tiver seu coração, está o seu tesouro. Você não está onde você pensa que está, porque você pode pensar que está num nível bom de vibração, num nível iluminado, e você não está. Você vai estar no que tu está sentindo. A sua realidade é selecionada pelos seus sentimentos. Se você tem um sentimento de pobreza, você vai viver no lugar de pobreza. Você pode até ter dinheiro, mas você vai ser pobre. É aquela história. Se você der um saco de ouro para um mendigo, ele não é rico. Ele é um mendigo carregando um saco de ouro. Porque junto com esse ouro, digamos assim, tem que vir a tua condição emocional, a tua condição de sentimento, a tua cultura daquilo que você ganhou. É por isso que às vezes a pessoa ganha na loteria esportiva, mas é um pobre com dinheiro. Ele não tem a cultura do dinheiro, ele não tem a cultura própria de quem nasceu num berço de ouro, vamos dizer assim. E a mesma coisa em níveis de relacionamento. O teu sentimento, os teus objetivos, a tua motivação é que seleciona a tua realidade. Então, quando a gente fala que a gente vive numa ilusão, é porque você não toca as coisas. Você tem. Spinoza explica isso. Você apenas toma contato com a forma como essas coisas afetam os seus sentidos. Platão, no mito da caverna, também mostra isso. A gente vê as sombras. O autoconhecimento é que faz com que você veja que isso é sombra. Entendeu? Quando você vê o falso como falso, você abandona. Porque existe uma gradação. Primeiro você percebe, você pega o falso e toma como verdadeiro. Isso acontece muito. Principalmente com as tradições religiosas. O que te ensina de falso, você toma como verdadeiro e passa a defender e até a morrer e matar por aquilo. Mas aquilo é falso. Depois você começa a perceber que aquilo que você acha que é verdadeiro é falso. É a segunda etapa. É o verdadeiro com o falso. Quando você vê o verdadeiro como falso, você começa a ver que o falso é falso. Quando você vê que o falso é falso, você descobre o que é verdadeiro e vê como verdadeiro. Krishnamurti ensina muito isso. Krishnamurti é um filósofo indiano que já faleceu, que ele mostra muito isso. Ele ensina muito isso. E o autoconhecimento é que te mostra isso. O autoconhecimento, como ele te mostra como você funciona. Então você se isenta, você se desidentifica da mente egóica, da mente do ego. Quando você se desidentifica da mente do ego, aparece aquela mente que não é condicionada. Aparece a mente abstrata, que é a mente que enxerga a realidade, que é a mente que é atemporal, é a mente espiritual. Quando Jesus fala, o reino dos céus está em vós, é essa mente abstrata. Não é um lugar, é um estado de ser.
onde você vê o mundo, raciocina com a realidade. E a realidade não vai ser nunca através da mente concreta ou a mente egoísta. É por isso que a gente precisa transcender o ego, transcender a mente egoísta, transcender a matrix da terceira dimensão. Aí você chega no reino do céu, na mente abstrata, no espírito. Entendeu?